Hoje é a primeira aula, a aula de apresentação do curso, são 8 aulas sobre o jovem Marx. Né? Bem, por que jovem Marx? Né? Por que a aula do jovem Marx, velho Marx, que conceitos são esses? Essa história começa com uma discussão que o Althusser colocou, né? Mas que também, por incrível que pareça, está no Stalin. A ideia de que haveria um Marx velho, maduro, formado, senhor da razão, e um jovem Marx hegeliano, pequeno burguês, né, idealista, ainda em formação. E haveria um corte epistemológico. O que é o corte epistemológico? Uma separação no marxismo, no qual você pegaria essa parte da juventude do Marx e descartaria, e ficaria com o Marx velho do Capital. Né? Isso leva à ideia, pode levar o marxismo a se tornar ou um compêndio de sociologia, né? Que você vai utilizar para analisar a realidade, deslocado dessa ideia de que ele é um método, ou um manual de tomada de poder. E é interessante pelo seguinte, no Althusser, ele é um estruturalista francês, ele é um marxista barra estruturalista, pode soar estranho, mas ele era marxista barra estruturalista, inclusive foi discípulo do Lacan, né? Na psicanálise, não na política. Eles combinaram muita coisa, ele e o Lacan. Eles, naquela década de 50, 60, na França, e ele era de uma ala que provocou uma cisão no Partido Comunista Francês, né? Comunista francês destacado pelo Partido Comunista da União Soviética para bater de frente com ele. Né? Eu não sei qual foi o congresso do PC francês, eu esqueço, em que ele, basicamente, o Althusser estava numa ala, né? E a majoritária do partido estava na outra. Né? Daqui a pouco o nome veio na minha cabeça. Mas o Althusser, ele era dentro do Partido Comunista Francês, ele era um cara emparedado, porque as tendências dele eram consideradas tendências pequeno-burguesas, né? Mas, por incrível que pareça, com toda a crítica que o Althusser tinha ao stalinismo, na forma de ver o marxismo, Althusser e Stalin guardavam muita proximidade. Ou o marxismo criado pelo Stalin guardava muita proximidade com o marxismo do Althusser. Por quê? Porque, se você for olhar o marxismo oficial da Terceira Internacional, e aí, gente, entendam bem, eu não estou jogando fora toda a história do movimento comunista internacional, porque vamos tentar entender determinadas coisas. Né? Uma coisa é a ideologia, outra coisa é a história. A teoria da Revolução do Jovem Marx, em que ele destaca, né, que as ideias elas têm uma autonomia, não uma independência, mas elas têm uma vida autônoma, não independente, óbvio. As ideias são dependentes da realidade, mas elas têm uma instância de funcionamento autônoma. Eu vejo, às vezes, na crítica ao que se convencionou chamar de stalinismo, e o stalinismo é um nome que está muito deslocado, a gente não sabe muito bem o que é, cada um escolhe o que é o stalinismo, se pega a criança junto com a água suja do banho e joga tudo fora, mata tudo. Né? Toda a rica experiência do movimento comunista internacional pós-morte de Lenin é jogado na lata de lixo com o nome de stalinismo. Aí você usa esse rótulo para combater qualquer pessoa que você queira chamar de stalinista. Ainda que exista o stalinismo, né? Existe o stalinismo, inclusive, como ideologia. A ideologia oficial dos partidos comunistas a partir da década de 30 era marxismo, leninismo e stalinismo, até a morte de Stalin. Né? Existia o marxismo, leninismo barra stalinismo. Lembrando que a denominação marxismo-leninismo foi inventada por Stalin, não existia. Lenin nunca se disse marxista-leninista, Lenin era marxista. E é óbvio que também que o Marx nunca se disse marxista. Né? Marx, inclusive, brinca, né? Se opondo aos lassalianos, e ele disse, eu não sou marxista. Né? Isso que vocês estão colocando aí não é marxismo. Mas a minha discussão também não é sobre o stalinismo, mas é que você tem muito cuidado, porque se bota tudo num grande embrulho, se chama tudo de stalinismo e se pega toda a história do movimento socialista internacional, se joga na lata de lixo, criticando o socialismo realmente existente. Por exemplo, o próprio Michel Louvi, que eu admiro muito, é um grande intelectual,
Mas quando ele faz a crítica e diz que é um Estado burocrático, usurpado por uma burocracia, e reduz toda a experiência socialista a isso, e fala socialismo realmente existente, né? Parece que existe um socialismo de desejo. Porque o socialismo realmente existente é o socialismo que existiu e existe na realidade. Assim como o capitalismo, se for criticar o capitalismo, eu tenho que criticar o capitalismo realmente existente. Não dá para reduzir a União Soviética a Stalin, mas não dá para reduzir o Stalin ao stalinismo, porque Stalin teve um papel como chefe de Estado, como liderança maior na luta dentro da Segunda Guerra Mundial contra o nazifascismo. Se você pegar a redução, para mim a pior coisa que aconteceu com relação ao Stalin é a redução que ele fez do marxismo, a retirada da dialética do marxismo, a própria crítica que ele faz ao Hegel e a um certo hegelianismo do jovem Marx e a criação de uma ideia de um marxismo que vai perdendo a dialética. Por isso que as pessoas gostam de falar, eu sou pragmático, eu sou pragmático, eu sou pragmático. E nem sabem o que é pragmático, né? Porque o pragmatismo é uma outra ideologia, é um outro pensamento, é um pensamento anglo-saxão, tem uma datação, e é um pensamento, na verdade, conservador, porque ele diz que a verdade ela não existe. A verdade é um discurso adequado a um fim. Se a verdade é um discurso adequado ao fim, ela se retira da praxis. Ela se volta para a praxis para reafirmar qualquer prática que esteja correta. Ou seja, um pragmático pode se adaptar ao nazismo. O pragmático pode se adaptar ao fascismo, pode se adaptar a um governo neoliberal, né? A gente tem, infelizmente, inclusive, alguns companheiros do PT que são pragmáticos demais. Se adapta a qualquer coisa. O marxismo nunca foi pragmático, né? A praxis não é um pragmatismo. Na praxis, o critério da verdade na prática, o critério da verdade colocado na prática da praxis, diz que o marxismo não é pragmático. Então, há um grande problema com relação a esta versão stalinista do marxismo, não pela história da luta, não pela história da União Soviética, pelo papel do Stalin, também não é a aula sobre o papel do Stalin na União Soviética, mas essa vulgarização do marxismo, essa redução do marxismo, essa transformação do marxismo em algo não dialético, maniqueísta, linear, com uma lógica aristotélica. Né? Então, quando a gente vai buscar o jovem Marx, é tentar entender a potência que transforma o marxismo nessa filosofia viva, em que a gente vê todo mundo, todo dia, matando, enterrando o Marx, e na semana seguinte o Marx aparece sorridente, meio sujo de terra, tira a terra e fala, não estou vivo, e continua firme e forte. Né? Então, o jovem Marx precisa ser lido para a gente entender esse caminho que ele percorreu e entender o que é isso que a gente chama de marxismo. Por exemplo, o marxismo, o que é que eu chamo de marxismo? O marxismo é esse método de análise da realidade, né, que junta três grandes influências, né? As três teorias mais avançadas da época, do século XIX, da metade do século XIX para o final do século XIX, para criar um novo método de análise da realidade. O marxismo é isso. Né? O marxismo não poderia existir antes da maturação da classe operária. O marxismo não poderia existir antes da maturação do capitalismo. O marxismo não poderia existir antes de uma série de movimentos operários, proletários, camponeses, que foram criando uma classe social capaz de ser a negação das classes sociais, capaz de ser o universal imaginado pelo Hegel. Então, o marxismo não é um manual de tomada de poder. O marxismo é um método que prevê a emancipação do homem e a emancipação da humanidade. Por isso que ele continua sendo tão potente, por isso que ele é tão subversivo. O marxismo não tem como objetivo criar um Estado chinês forte. O marxismo não tem como objetivo criar uma União Soviética forte. O marxismo não tem como objetivo pasmo, o fortalecimento do Estado. O marxismo tem como objetivo final a dissolução do Estado, ou, pelo menos, a subversão da função política repressiva do Estado, o Estado se tornar um mero administrador de uma sociedade que não tem classes. Então,
O marxismo não é um manual de tomada de poder, muito menos é algo, uma forma de historicismo crítico que serve apenas para você fazer análise de conjuntura. O marxismo nasce com essa proposição de emancipação da humanidade. A categoria de emancipação é a categoria principal do marxismo. Né? Então, três fontes e três partes constitutivas. Não vou falar cronologicamente, vou falar como se fosse um tripé, uma composição do que é o marxismo. A primeira parte que eu vou falar é da economia clássica inglesa. A ponta de lança é a economia mais desenvolvida, é a economia que eu estou falando como ciência, né? Da época, e o Marx e o Engels é inglês, o Marx é alemão, o Marx e o Engels se conhecem na Gazeta Renana, basicamente, trocam experiências, eles trocam experiências, e o Marx ele toma conhecimento daquela obra, A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, e lê alguns escritos do Engels sobre economia. O Engels era muito mais versado em economia na época que o Marx. E o Marx, ele é um jovem genial, né, que se torna doutor em filosofia, embora tivesse também a formação em direito, também fosse versado em jurisprudência, e a tese de doutorado dele é sobre Demócrito Epicuro, ele já é um materialista. E os jovens hegelianos, né, os jovens velhos hegelianos, Hegel domina a filosofia na Alemanha naquele momento, eles se dividem de acordo com a herança de Hegel. Né? Os jovens hegelianos são aqueles hegelianos ditos de esquerda, que são liberais, progressistas, e que a grande maioria é ateu. Né? São ateus. O Hegel não era ateu. E os velhos hegelianos são aqueles que pegam o método de Hegel e tentam manter dentro do método de Hegel a deidade, o deísmo. Né? Tentam ter soluções conservadoras para aquele pensamento hegeliano. Né? Porque, se você entender o pensamento hegeliano é muito complexo. Porque Deus não é o Deus do Malafaia. O Deus não é o Deus do Magno Malta. O Deus de Hegel nem se chama Deus, é a razão. Mas como é que acontece o mundo, né, para Hegel? O mundo, em Hegel, acontece através de uma alienação do espírito, uma alienação da razão. Porque, se você for pensar em Descartes, né, Deus né? Aquela história do Descartes coloca o pensamento como o princípio, né? Penso, logo existo, cogito ergo sum, ou duvido, logo existo, tanto faz. Então, o ponto de partida é o pensamento, o ponto de partida não é um. E o Hegel vai subverter isso, porque ele vai dizer que Deus é a única entidade que é ato, que não precisa ser ato em potência, ele é em si, ele não precisa se realizar sendo. Mas Deus significa muito pouca coisa. Se ele é um sujeito sem predicado, ele é o quê? Ele é. Então, para essa razão se desdobrar, para o mundo acontecer, a razão tem que se alienar de si mesma. E a alienação se aliena de si mesma se objetificando no mundo. Ela se aliena se objetificando. Então, Hegel, inclusive, vai igualar a alienação à objetivação. Ou seja, quando você faz uma objetivação no mundo, essa objetivação é a alienação da razão. A razão vai se desdobrar no mundo. Então, se você quer conhecer a razão, você tem que não pode olhar para dentro dela. Deus ou a razão é o quê? Para você conhecer a razão, você não vai ler a Bíblia. Para você conhecer a razão, você não vai estudar metafísica. Você vai ver o desdobramento dela no mundo. Esse ser que é um ser em movimento, um ser desdobrado no mundo, que só vai encontrar-se consigo mesmo, né, o fim da história, num final que na verdade, a tentativa de fechar o sistema. Né? Tanto que o pensamento ultrapotente de Hegel, né, que esse ser desdobrado, que tem que ser conhecido em seu eterno movimento, então você vai conhecê-lo através das suas, como se fala, através das suas valências, através
dos seus desdobramentos, este ser só se encontra consigo mesmo no final da história. Mas você não está no final da história, então você não tem como olhar para o final da história. Você está no momento da história. Esse momento não parte mais da sua cabeça. Você também é contingente desse movimento perpétuo, né? Então ele desloca essa razão desse ser que é princípio, meio e fim, né, cartesiano, para uma razão que está em movimento, que é contingente. Né? Você tem que estar dentro do movimento, você tem que estar mediado nesse movimento para você entender essa razão. Ou seja, o sujeito cognoscente ele não é mais o ponto de partida do pensamento. Hegel, por exemplo, ele vai se opor a Descartes e também a Kant, né? Porque não tem mais uma razão pura, não tem mais uma razão prática, não tem uma razão que é o ponto de partida, não tem uma razão a priorística. Esta razão, na verdade, uma projeção deste ser que só se conhece através de uma mediação, né? Então, o sujeito do conhecimento é objeto do conhecimento também. Eu sou o meu reflexo mediado do mundo. Então, eu sou no mundo, eu não sou mais ponto de partida. Na verdade, o sujeito cognoscente, ele é um sujeito cognoscente dentro de um processo de conhecimento que não parte dele. É um pouco confuso? Porque realmente não é algo simples, não é algo dado, né? Essa dialética tem como regra que o movimento é permanente. Então, você não tem certeza nenhuma. Você tem, óbvio, você tem algumas certezas concretas do mundo material, que o mundo existe, que o mundo tem um início, não um tempo, mas um mundo em que a gente vive tem início, a gente não tem certeza sobre o início do universo. Mas todas aquelas certezas absolutas, aquele apelo do Kant de que tem que ter algo além da razão, né? Que existe um objeto incognoscível que nos é dado por algo que é um espírito que está dentro da gente, que de alguma forma recupera a eternidade, em Hegel não tem mais. Então, assim, eu estava até conversando fora do ar, a Máximo, de uma coisa sobre Spinoza, né? Spinoza tem muito a ver com Hegel, porque o Spinoza ele cria uma religião sem Deus. Ele cria uma ética sem Deus, né? A religião, a ética, escrita como se fosse por geômetros de Spinoza, tem um diálogo muito, muito potente com Hegel, porque, na verdade, você não precisa de Deus naquela ética. Aquela ética pode ser seguida por um ateu. Você vai procurar lógicas naquela ética que possam ser seguidas por todos e que não são a priorísticas, como a de Kant. Então, até a ética para Hegel não vai ser mais uma ética priorística. A ética vai ter que ser buscada nessa mediação. O conhecimento é mediação. O conhecimento é um processo de movimento e de contradição, né? O movimento não parte da minha cabeça. As minhas certezas não são minhas. Nem a minha linguagem é minha. Os meus conceitos não são meus. Os conceitos são um processo de movimento desses conceitos. Por exemplo, a gente tem aqui muitas mulheres na aula, né? O que é uma mulher? O que era uma mulher no século XIX? O que é uma mulher no início do século XX? O que é uma mulher no século XXI? O que vai ser uma mulher no final do século XXII? Então, o próprio processo de ser mulher não é um processo biológico. É um processo de reinvenção, como homem, como... Então, os próprios conceitos não são conceitos prévios, não são conceitos dados no sentido kantiano, são conceitos prévios, que são conceitos desse movimento histórico. Então, tem um grande problema em Hegel, para os hegelianos conservadores, é que o método de Hegel é muito potente. O método de Hegel subverte a ideia de um fim da história. O fim da história era uma necessidade hegeliana para dar um final àquele edifício. E o Marx vai olhar aquilo e vai falar, poxa, esse método é interessante. O Marx é um jovem hegeliano que está transando com essa dialética, ébrio dessa dialética, né? E vocês estão vendo que eu não estou falando só de tese, antítese e síntese. Uma característica bem concreta do marxismo de quinta que a gente aprendeu nas Vulgatas do marxismo é essa história de que você reduz a dialética a tese, antítese e síntese. O movimento dos contrários. Legal, tem isso? Tem, mas a dialética é muito mais do que isso. O Marx ele está
nessa ala de marxistas, de hegelianos, de esquerda, jovens hegelianos, né? Ele está inebriado dessa busca, dessa razão, né? E é uma razão militante, é uma razão no mundo, é uma razão que busca o universal, que busca realizar a humanidade, né? E ele começa a ter uma relação, primeiro amistosa, e depois até de carta com Engels. E o Engels vai falar para ele: olha, você precisa se debruçar mais sobre economia. E o Marx ele vai ser um dos redatores da Gazeta Renana, e ele está escrevendo lá os textos. A Gazeta Renana é um jornal dos liberais, vejam só, é um jornal da burguesia liberal, não é um jornal operário, né? E uma mescla, uma aliança entre a burguesia liberal e esses jovens hegelianos, que são de esquerda para a situação da Alemanha, mas não são socialistas, a grande maioria não é. O socialismo que vai ter lá do Ruge, do Feuerbach, não é o socialismo posterior do Marx, né? Estão buscando ali um discurso, eles querem que a burguesia alemã faça a sua revolução, tanto que Marx vai falar depois da ideologia alemã que os alemães fazem na ideia que os franceses fazem de fato, na prática, as revoluções, né? Então, essa intelectualidade jovem hegeliana cria o discurso dessa burguesia liberal alemã, que é muito retraída. E o Marx tem problemas no jornal, porque, fora a censura prussiana, os próprios acionistas eles seguram o jornal, seguram as opiniões de Marx, pois creem que elas são muito avançadas, olha que o Marx ainda não era comunista. E aí tem o famoso, quem já viu aquele filme, né? Aquele filme Jovem Marx, vejam um filme que tem aquele momento do roubo da lenha, que não é bem roubo. Existe uma tradição, um direito comunal consuetudinário, que os camponeses do Monzela podiam recolher toda a madeira que estivesse morta, toda a madeira que caísse da floresta, poderiam recolher para se aquecer no inverno. E aí, a burguesia que transforma tudo em lucro, né? Dentro daquelas terras que antes eram comunais e que vão sendo privatizadas, faz leis transformando aquilo em roubo, dizendo que aquela madeira não, aquela madeira é minha, dentro da minha terra é minha, você não pode apanhar. O que pode, inclusive, condenar os camponeses a morrer de frio no rigoroso inverno prussiano. E o Marx escreve um belo artigo defendendo os camponeses contra a usura, contra a cupidez da burguesia e dos proprietários de terra da Prússia, né? E é o primeiro contato dele com a economia, e ele diz: olha, eu preciso estudar economia. E é incrível isso, que ele reconhece que ele não tem capacidade para escrever sobre esse tema, porque ele não domina o tema. O Marx, olha, eu não domino esse tema. E ele vai estudar economia, inclusive. Tanto que ele vai fazer uma viragem, né? O Marx, nesse momento, ele está dentro dos jovens hegelianos, numa ala democrático-burguesa, democrático-humanista, muito próxima de Feuerbach. E ele, por exemplo, considera o Proudhon, o francês Proudhon, o socialista mais eminente, mais avançado, né? Ele acha que aquele comunismo do Proudhon, né? O Proudhon vai ser o pai do anarquismo, não do comunismo, mas ele, naquele momento, comunismo é um termo muito genérico. Por exemplo, nesse momento, Engels e Bakunin estão na mesma linha, né? Você ainda não tem um pensamento desenvolvido do marxismo, né? Uma teoria da classe operária. E ele considera que o Proudhon é o sujeito mais evoluído da economia, né? E ele diz: olha, a propriedade é um roubo, ele acha aquilo formidável, e ele defende o Proudhon. No filme também tem isso: a primeira amizade e a proximidade com o Proudhon, e depois o rompimento, a ruptura, a guerra que ele trava com o Proudhon. Aí ele vai estudar economia inglesa, né? A economia chamada economia clássica inglesa, principalmente Ricardo e Adam Smith. E aí ele vai pegar a teoria do valor do Ricardo, vai tentar entender essa teoria, né? Vai olhar para dentro da lei da oferta e da procura, da famosa lei de Say, e vai subverter essa economia, vai dizer: olha, essa economia inglesa é o que tem de mais evoluídos. Esses caras são geniais. Esses clássicos são fundamentais para entender o capitalismo. Mas não é isso.
o valor só pode ser medido por trabalho humano, mediatizado, objetivado. A única coisa que faz a mediação entre várias coisas na sociedade é o trabalho. Só o que cria o valor é trabalho humano. E não é possível criar valor sem a mediação do trabalho. E o capitalismo é o primeiro modo de produção que transforma tudo em mercadoria, porque pela primeira vez todos os produtos, além do valor de uso, tem que ter objetivamente valor de compra, valor real, valor de venda e de compra, valor não somente de uso. O Marx descobre isso. Ele olha e fala: olha, numa economia fechada, numa economia pré-capitalista, você produz primeiro para as suas necessidades e depois o que sobra é colocado para o comércio. Dentro do capitalismo, não. Tudo que você faz, objetivamente, tem que ser feito para a venda. E aí ele vai olhar para o Proudhon, né, que tem aquelas ideias dos bancos de troca, de criar uma moeda de compensação para que, ao final, né, o trabalhador que é logrado através do salário tenha uma compensação. Ele fala: olha, o Proudhon ele comete um grande erro, porque são duas classes antagônicas, são duas classes em disputa. O trabalhador não recebe uma quota parte da produção. O trabalhador recebe um salário que é o preço da mão de obra. Ele se vende, ele não vende só o seu tempo de trabalho, ele se vende como mercadoria. O trabalhador, ele é capital vivo, capital humano, ele tem essa maldição. Por quê? Se ele não se vender, ele morre de fome, né? E se ele se vender, ele é depreciado. Ele passa pelo processo que ele vai chamar de alienação e de fetichização. Ele se transforma num capital humano que vai se deteriorando com o tempo e que tem que necessariamente se vender, porque ele participa de uma classe que não possui nada senão seu próprio corpo. O Marx ele vai pegar a economia inglesa e vai fazer um acerto de contas com seu próprio pensamento. Esse pensamento inglês, da economia inglesa, vai tornar o Marx mais materialista. Ele vai começar a olhar para a economia e dizer: olha, o centro do pensamento, o centro objetivo do pensamento humano não é a ideia, não é a razão, é o trabalho. Tudo no mundo é mediado pelo trabalho, tudo no mundo é mediado pelos meios de produção. O centro da transformação, o centro da disputa é o trabalho. Só o trabalho humano é capaz de criar qualquer coisa. Todo o restante é reflexo desse trabalho. Então ele faz uma grande viragem quando ele descobre a economia inglesa, a economia clássica inglesa. Ele vai olhar a economia clássica inglesa e ele vai evoluir. Então, através desse contato com a economia clássica inglesa, ele vai fazer uma revisão do seu pensamento. Entre o artigo dele sobre o roubo de lenha e os dois trabalhos posteriores, a crítica à filosofia do direito de Hegel e já os manuscritos econômicos filosóficos, tem uma grande virada do Marx. O Marx, ali, ele é um jovem hegeliano, e pasmem o que eu vou falar, entendam o que eu vou falar. Marx, nesse momento, é anticomunista. Que isso, Ponciano? Está dizendo que o Marx é Olavo de Carvalho? Não, não é isso. O Marx é um jovem hegeliano que acha que a sociedade ela tem que ser emancipada, e essa emancipação é através do coração, né? Só que esse coração precisa de um cérebro, é um esquema hegeliano. E o cérebro é a intelectualidade, são jovens hegelianos. O proletariado, ele é um estômago, ele é o coração, ele não tem cérebro. Então, através da política, e a política é feita pelos intelectuais, a política é feita pelos iluminados, você tem que conduzir esse proletariado para que se saia do interesse mesquinho, do circuito dos interesses mesquinhos e se entre no interesse universal. Se você for olhar o texto do Roubo da Lenha, ele está trabalhando em cima disso. Ele está criticando o Estado prussiano, mas ele ainda não nega o Estado. Ele diz que é necessário se ter um Estado que seja um Estado do interesse geral, que seja um Estado que, através da cabeça, vise ao coração e não o interesse mesquinho, não aos proprietários privados, mas que se busque o interesse geral contra o interesse mesquinho. A classe trabalhadora ainda não é um universal detentor da mudança,
ela é uma classe despossuída e sofredora que tem que ser guiada por uma intelectualidade. E o espaço de disputa é o espaço de disputa político dentro do Estado, que vai ser conduzido pelos pensadores filósofos, quase um rei filósofo. Né? Não é que o Marx é anticomunista, que ele é contra os trabalhadores. Não. Ele ainda não descobriu a questão da sociedade civil e ele ainda acha que a disputa é por dentro do Estado. O Estado não é, como posteriormente ele vai entender, o espaço onde a luta de classe acontece. Mas o Estado é produto dessa luta. O Estado é reflexo da sociedade civil e não o contrário. Não é a sociedade civil reflexo do Estado. Então, Marx, ele olha para a classe trabalhadora naquele momento, mas não vê a classe trabalhadora como portadora de verdade. Vê como classe sofredora, vê como classe padecente, ainda não vê como universal. Então, a economia política inglesa ele é fundamental, mas o Marx ele ultrapassa a economia política inglesa. É impossível entender o capitalismo sem ler Marx. Por isso que vira e mexe, a gente escuta coisas do tipo, qual é o grande problema no Brasil? Né? E do PT, então, não é um curso só para o PT, tem gente de outros partidos aqui, é um curso aberto, mas qual é o grande problema do PT? A gente parou de fazer formação. Eu lembro que uma vez eu estava dando formação no PT e eu me propus a fazer um curso de Marx. E eu tomei pedrada, porque as pessoas falavam, você está dando Marx, tem que dar outros pensadores, tem que dar Foucault, tem que dar não sei o que, eu tenho que dar Derrida, daí nem o que vocês quiserem. Eu dou Marx, porque o meu negócio é Marx. Então pega uma pessoa que dá Foucault e bote para dar aula de Foucault, não tenho nada contra ter aula de Foucault. Pega uma pessoa que dá Derrida, bota para dar Derrida. O problema é que as pessoas não querem nada. Não querem nada, querem simplesmente reclamar. E aí a gente entra numa situação em que todos os gatos são partos. Vou dar exemplos concretos aqui. Ó. Dá 2 exemplos bem claros, 2 intelectuais da moda. O Safatli. O Safatli é anticomunista. Estou dizendo publicamente, ele é anticomunista. Anticomunista. Né? Um anticomunista liberal, de centro-esquerda, que faz um discurso bem conveniente, por exemplo, da Folha de São Paulo. Só que tem um monte de gente de esquerda que se amarra no discurso do Safatli e escuta o galo cantar, mas não sabe de onde veio. Ele é um pós-estruturalista que tenta imitar o Zizek, mas ele consegue estar à direita do Zizek. Ele fala que sindicato já acabou, que partido político já acabou, que não tem mais sentido a disputa no Estado. Né? Ele ainda está naquela história do Occupy, sendo que o Occupy deu errado. Né? Essa história de fazer o movimento social sem os aparelhos ideológicos, sem os aparelhos de disputa, não funcionou em lugar nenhum. Aliás, isso para mim já está ultrapassado desde o último Fórum Social Mundial, que participativo grande que foi da Venezuela, em que tinha essa gronha, uma parte do pessoal que queria negar essa disputa do aparelho de Estado, que é importante, é central no marxismo. Conselho, você falou que o Marx diz que a disputa não é dentro do Estado, não está dizendo que agora é central no marxismo, já chego aí. Né? E de uma galera que estava nessa coisa do Negri, nessa coisa do Badiou, nessa coisa do Zizek, que é do Occupy, que as formas organizadas, sindicato, partido político, etc., estão superadas. As pessoas nem sabem que o Safatli fala isso, acham legal o que ele fala. Hoje postaram uma coisa aí sobre os atos, no domingo, esquecendo que o Safatli tinha dito que o PT estava morto, que o Lula não voltaria ao poder, etc. Mas é um exemplo. Porque, na verdade, ninguém se importa muito de saber quais são as bases teóricas do Safatli. Né? O Zizek. Zizek é um cara complicado, complexo, mas detalhe, Zizek não é marxista. Eu vejo muita gente, aquele marxista. Zizek não é marxista. Zizek nem sei se é pós-estruturalista. O Zizek nega tudo. Né? Então, assim, não sou especialista em Zizek, mas efetivamente, por ser filósofo da filosofia, sei mais ou menos mais ou menos, acho que nem ele sabe muito bem qual tambor ele toca. E sei que ele não é um anticomunista no sentido clássico do anticomunismo de direita, mas ele nega qualquer forma organizada. Ele nega qualquer forma organizada, nega sindicato, nega partido político, nega disputa parlamentar, mas as pessoas adoram citar 3x4, porque efetivamente a gente não faz mais formação. A gente não faz mais formação. A gente cita 3x4 um monte de intelectual sem se dispor a ler, estudar, entender que tambor esse cara toca. Esse cara é da Umbanda, do Candomblé, da Igreja Católica, da Neopentecostal, a gente não sabe. A gente achou bonito, né? Pegar aquele trecho, citar, olha que belo texto do Safatli, tá, mas
Qual o tambor que ele toca? Não sei. Ah, não te interessa? A mim me interessa. Eu quero saber para onde ele está apontando, porque tem que ter uma coerência naquele pensamento, né? Então, é muito importante a formação para a gente entender por que esse discurso de vamos pegar o melhor do capitalismo, o melhor do socialismo, não dá certo. Não dá certo porque o capitalismo é irreformável. A crise do capitalismo foi prevista por Marx e não foi prevista por Marx porque ele é comunista. O Marx, porque é comunista, porque a ideia que as pessoas têm na cabeça é que o Marx era um profeta, tipo Nostradamus, comunista, que previu o ocaso do capitalismo e falhou. E falhou. Falhou completamente. Se o Nildo Orix tiver lido alguma coisa do Marx, eu vou ficar feliz, né? Porque ele fala tanta merda. Eu estou falando assim em público, assim, abertamente. Só fala bosta o Nildo Orix. O Marx, ele dizia o seguinte: qual o grande problema do capitalismo, né? Vamos falar da economia política inglesa. O Marx descobre que tudo que tem, celular, livro, óculos, fone de celular, é mediado pelo valor. E esse valor, existe uma coisa chamada reprodução ampliada do capital, ele vai explicar a reprodução simples, como eu tenho P, né? Que é o início da... Na verdade, primeiro eu tenho dinheiro, né? DMD. Eu começo com dinheiro. Aí eu não vou entrar na história da acumulação primitiva do capital. Eu tenho um dinheiro, um tesouramento, uma grana grande, que é o primeiro capital. Só que dinheiro não gera dinheiro, né? A crise subprime provou isso. Dinheiro nunca gera dinheiro. Dinheiro não gera dinheiro. Dinheiro tem que ser mediado por trabalho. Então, D, que entra num processo, sai D1 lá na frente, tem que ser mediado pelo trabalho, né? Você tem que ter T no meio. Você tem que ter trabalho no meio para dinheiro gerar dinheiro. Na verdade, o processo de reprodução do capital é P que gera P. É produção que gera um produto a maior. E isso não pode ser feito através de uma venda maior, porque tem que ter algo que eu compre que valorize um produto. Porque se eu vendo a maior e sou um capitalista e todo mundo vende a maior é um capitalista, a classe capitalista inteira se engana. E de onde é que vem o lucro? O lucro tem que vir de algo que eu compro no valor X e que me dá um valor 2x. A única coisa que agrega valor é o trabalho humano. A única coisa que agrega valor é o trabalho humano. Marx descobre isso, fala, é isso, não tem como. O Ricardo já tinha falado que era o trabalho, que era a medida dos vários valores, mas o Marx vai dizer, trabalho assalariado. Trabalho humano é a classe trabalhadora que paga seu próprio trabalho. Ela é desprovida dos meios de produção, é a única que é capaz de transformar P em P1. Beleza. Só que o Marx ele vai além. Ele vai dizer o seguinte, existe uma taxa decrescente de participação no capital variável, uma taxa decrescente de participação do trabalhador no produto final do trabalho, que leva a um desemprego maciço. E que leva, do outro lado, mesmo quando você tem a diminuição da mais-valia absoluta, porque quanto menor é a participação do trabalho humano na massa do produto produzido, menor na composição orgânica de capital é o lucro que você pode tirar num único produto. Então, você tem que produzir mais. Você tem que produzir mais, né? Então, você tem que produzir mais em maior velocidade, uma maior quantidade de pessoas, empregando menos gente. Porque a composição orgânica do capital, a aceleração dessa produção, se dá através da intensificação do maquinário. Marx, no século XIX, previu o desemprego industrial e estrutural. No século XIX, a gente está no século XXI, Marx previu. Ele disse, vai ter desemprego estrutural. O capitalismo tem um limite, além do qual ele não consegue ir. Ele não consegue ir sem gerar desemprego. Ele não consegue ir sem gerar crise. Ele não consegue ir sem sair de uma crise cíclica para uma crise crônica estrutural. Estamos numa crise crônica estrutural, uma crise crônica estrutural do capitalismo, porque não tem para onde o capitalismo ir. Quando a gente olha para essa fantasia, para esse fetiche de que o capitalismo está se reinventando, a gente está se iludindo. O que o capitalismo está fazendo é excluindo cada vez mais massas grandiosas de gente que é considerado massa não mais empregável ou empregável em subemprego, gente que nunca vai ter um trabalho decente, países excluídos,
Países que só servem como mercado de consumo ou, dependendo de uma fábrica que não queira mais ser instalada no país rico, como mão de obra barata ou mesmo espaço para jogar lixo do mundo dominante, né? Ou seja, a lei que o Marx disse da composição orgânica do capital, da composição orgânica do produto, em que o trabalho humano ficaria cada vez maior, você tem que produzir cada vez mais para manter a taxa crescente de lucro, né? A distopia da economia de mercado sem mercados, o pesadelo das empresas sem trabalhadores, ela gera uma crise sem fim. Porque, por mais que na escala de reprodução ampliada você possa produzir num país e tentar vender no outro, o problema é quando você reduz demais, né, a parte do dinheiro que fica na composição orgânica do capital, a parte do botim que fica com a classe trabalhadora, você não tem aonde vender esses produtos. Mais que haja consumo de luxo, mais que haja um consumo marginal de luxo que é instalado pelo capitalismo para tentar, de alguma forma, driblar a crise, isso não é suficiente. Então, Marx, o socialismo, o marxismo, foi o único que previu esse desenlace do capitalismo. O que está acontecendo no século XXI, Marx previu no século XIX. Previu no livro 2 e no livro 3 do Capital. Os limites estruturais finais do capitalismo. O capitalismo não tem para onde ir. O capitalismo não tem como se reinventar. Porque o capitalismo não pode simplesmente abrir mão dos incrementos técnicos. Você pode abrir mão dos incrementos técnicos no socialismo, numa sociedade planejada, numa sociedade que não seja do lucro, numa sociedade que você diga para todo mundo, vamos trabalhar 4 horas. Então, o Marx pouca gente conhece. O Marx não é o defensor do trabalho. O Marx fala, olha que coisa interessante, estamos falando de economia, vamos voltar para a dialética. Vocês sabiam que o Marx fala em abolição do trabalho? Vocês sabiam que o Marx era contra o trabalho? Que o Marx tinha textos fantásticos contra o trabalho, dizendo que o objetivo da sociedade... O Engels tem um texto que fala o seguinte: socialismo não pode ser para as pessoas ganharem mais. Socialismo não pode ser para as pessoas terem três pratos de comida no dia. Legal, Lula, é legal hoje no Brasil, isso é o que está dando nesse momento. Mas a ideia emancipatória do socialismo é emancipar a humanidade. Emancipar a humanidade dessa vida sórdida, dessa vida reduzida a um parafuso, dessa vida reduzida a ser uma engrenagem, dessa vida reduzida a um fetichismo, dessa vida reduzida a você ser apenas um trabalhador que não tem tempo de lazer, que não tem tempo de prazer, que não tem tempo de cultura. Então, olha, o Marx ele vai pegar a dialética hegeliana, vai misturar com a economia inglesa, política inglesa, e vai dizer, olha, se a gente controlar os meios de produção, porque veja bem, o Marx vai dizer o seguinte, o capitalismo só funciona da seguinte forma, tem duas classes antagônicas que são colocadas em conflito, só que uma não tem nada, a outra tem tudo. Só que essa que tem tudo precisa da mão de obra. Essa que tem tudo não precisa do trabalhador Roberto Ponciano, mas precisa da classe trabalhadora. Precisa da classe trabalhadora toda, né? Inclusive do exército industrial de reserva. Ela não pode abrir mão da classe trabalhadora porque senão não existe riqueza. Quem produz riqueza é a classe trabalhadora, né? Então, como é que funciona essa equação? Os donos de meios de produção contratam a classe trabalhadora inteira, tiram sobre o trabalho e lucro dessa classe trabalhadora. Beleza. Pensa numa empresa de ônibus. Tem um motorista, agora não tem mais o trocador, antigamente tinha o trocador, tem um fiscal, tem um mecânico, né? E tem o dono da empresa. Se não tiver mecânico, a empresa para. Se não tiver fiscal, vai ter problema, né? Horário, etc, etc. Se não tiver motorista, a empresa para. Se não tiver dono, a empresa para. Se os trabalhadores foram donos da empresa, digamos, a empresa para, né? A empresa para? Não. Então, Marx fala, existe uma solução para a crise. A crise ecológica está ligado a esse processo dilapidatório do capitalismo. Pense dentro do que Marx falou. Se a taxa de lucro decresce sempre, porque eu tenho mais capital constante, ou seja, capital morto, maquinário, o capital fixo, que é os prédios no produto que eu... Se antes a composição orgânica de uma caneca era
30% capital variável e 70% capital constante, agora 80 e 20. Né? Só que o lucro tem que estar no capital variável, no trabalho humano. Quanto menos trabalho humano eu tiver, menor vai ser o lucro. Se o lucro baixou, se a taxa de lucro baixou, se a composição orgânica mudou, eu tenho que produzir mais. Legal, estou produzindo mais. Só que, se eu estou produzindo mais com menos trabalhadores, para quem eu vou vender? Por que você dilapida a humanidade? Você tem um descompasso entre produção e consumo e uma produção feita para o lucro, não feita para a vida. Se você tem essa produção continuada feita para o lucro, num mercado que é anárquico, que você tem que jogar no mercado e tentar vender, por isso que o Marx vai falar que o momento da venda, o curso, a rotação do capital não coincide com a produção, por isso que você tem que ter o crédito para não ter um engarrafamento, você não ter um momento em que para tudo, e tem crise com tudo isso, teve a de 29, teve a de subprime não faz muito tempo. Na crise de 2009, $500 bilhão sumiram dos Estados Unidos, sumiram, desapareceram, foram queimados, o capital foi queimado, desapareceu, porque é uma sobrevalorização que vai sendo dada em cima de uma expectativa de produção e de lucro e de venda que não acontece. Então, Marx, olha, o Marx, você não consegue entender o capitalismo sem ler Marx. Não tem ninguém, não tem nenhum neoliberal que tenha previsto a crise do capitalismo em 2009, só Marx. Tanto que os Chicago Boys tomaram um pé na bunda, porque eles disseram que o mercado se autorregulava, a história tinha acabado, a gente viria eternamente com um capitalismo sem problema. Quando veio a crise do subprime, alguém falou, olha, deu merda. Quem previu a merda? Marx. Porque Marx fala, dinheiro não gera dinheiro. A única forma de você gerar P, gerar P1, D, gerar D1 é trabalho humano. Como a taxa orgânica do capital, a composição orgânica do capital diminui, decresce, eu tenho mais tecnologia, eu tenho menos trabalho humano, eu tenho um problema. Porque eu não tenho gente no mercado para comprar o que eu produzo. Isso é uma crise crônica, não é mais cíclica, é uma crise permanente. Por isso que a gente tem esse movimento que depreda o planeta. Você tira as fábricas dos Estados Unidos e coloca na Ásia, e coloca na África, para pagar um salário horroroso. Mas você vai vender para quem nos Estados Unidos? Olha Detroit, que agora é uma cidade fantasma. Olha Dallas, que é uma cidade fantasma. Por quê? Porque se aqueles empregos não são os empregos top dentro dos Estados Unidos, você tinha uma classe trabalhadora operária numerosa que tinha emprego. O Trump ganhou a eleição com um discurso quase de esquerda. O Trump não ganha eleição que ele ganhou lá atrás com um discurso à direita. Ele ganha com um discurso dizendo que vai recuperar o trabalho dos americanos. Mas, obviamente, que não dá para recuperar, porque não dá para você rodar para trás a roda da história. Não dá para rodar. A crise ambiental é uma crise do capital. A gente tem que sair dessa bobagem de achar que a crise ambiental é porque a gente toma banho 10 minutos em vez de tomar 5. Né? A crise ambiental é uma crise do capital, de um sistema que é dilapidatório da natureza. Então, eu estou misturando muita coisa, mas é para vocês entenderem de como a descoberta desse continente da economia clássica inglesa ampliou a visão do Marx. E o Marx vai inaugurar um novo método. Vai falar assim, bem, então a estrutura que rege o mundo, onde se assenta a realidade, é a economia, não o pensamento. E aí ele vai olhar para o mundo, né? Ele vai olhar para o mundo e vai dizer o seguinte, bem, se o que gera o mundo é o trabalho, essa classe trabalhadora não é mais uma classe padecente, não é mais a classe sofredora universal. Ela é a classe que produz a riqueza. Se ela é a classe que produz a riqueza e é a classe mais poderosa, ela é a portadora da universalidade. Não é mais a classe universal sofredora, é a classe portadora de um potencial libertador universal, que não pode se libertar sem libertar toda a humanidade. Então, Marx vai pegar essa economia inglesa, vai ajustar a dialética dele, vai desfazer aquela ideia do Hegel, no qual, né, o método dele se assentava na inteligência, no pensamento, né? Por isso que ele fala que vai virar o mundo está virado de cabeça para baixo,
que a dialética hegeliana é muito potente, mas está virada de cabeça para baixo. Ele vai assentar o mundo sobre seus pés. Vai olhar essa dialética e vai refazer essa dialética. Lembra do que eu falei? Que a razão se objetiva no mundo, se alienando, mas que você vai entender essa razão, ou Deus, ou como você queira entender, não lendo a Bíblia, mas vendo os movimentos dessa razão no mundo, ou seja, para conhecer Deus, conheça a história. Para conhecer o movimento da razão, conheça o mundo. Né? Isso tem todo um diálogo aí com Spinoza, né? Na ética, a maneira dos geômetras. Ou seja, você conhecer as regras de uma ética, você não precisa olhar para uma entidade, para uma divindade. Você olha para o mundo e vê de que maneira você pode criar uma ética que seja aceitável entre todos, que todos possam conviver com ela. Então, Marx vai chegar e falar, olha, essa dialética hegeliana é potente, né? Porque o tempo inteiro é uma dialética mediada. Né? O mundo é contraditório, a contradição move o processo. Todos os processos são contraditórios. Né? Por isso que tem essa formulazinha, que é uma formulazinha legal, mas não se prendam só a ela, porque vocês vão achar que dialética é só isso. Né? Você tem tese, tem antítese, tem a síntese. Né? E você tem interpenetração dos contrários. Não são contrários antitéticos que não se comunicam. Como é que eu explico isso? Vou dar um exemplo, por exemplo, revolução sexual. Acho que é o melhor exemplo. A revolução sexual não visava que gays pudessem se casar. Você é contra o casamento gay? Não, espera, deixa eu terminar antes que vocês pensem em bobagem. A revolução sexual, você pega os grandes epígonos da revolução sexual, eles eram radicalmente contra o casamento. Quando começa a revolução sexual, né, principalmente na década de 60, quando tem aquele boom, que tem o Reich, que tem o próprio Foucault, a ideia é que a família é algo completamente ultrapassado, né? A monogamia ultrapassada, aquela história de faça amor, não faça guerra, todo mundo é de todo mundo, era uma ideologia. É um processo revolucionário, é um processo que vai mudar as estruturas da sociedade. As mulheres, antes da pílula, antes da revolução, porque não basta só a pílula. Com a pílula, a mulher pode fazer sexo com segurança sem ter filho. Agora tem a questão da tem que usar camisinha também, mas na época não era tão usada a camisinha, mas usada a pílula. Mas a pílula liberta a mulher. Mas a pílula liberta a mulher na prática, mas o discurso ainda é conservador. A castidade é um valor, a virgindade é um valor. Você precisa de uma teoria que fale que isso não é valor nenhum. Então, você vai pegar na década de 60, os grandes epígonos da revolução sexual são completamente o casamento, são completamente contra relações estáveis, são a favor da sexualidade livre. Ninguém é de ninguém. Se você pegar o movimento gay na década de 60 e 70 nos Estados Unidos, eles estão pregando sexo livre, estão pregando amor livre, não estão pregando casamento. Ninguém está pregando casamento. Né? Então, vamos lá. Tese. Sociedade patriarcal, conservadora, reacionária, que prega a castidade, que prega a virgindade, que prega que a mulher não pode gozar. Essa é a tese. Antítese, né? A revolução sexual extremamente radical. Ninguém é de ninguém, casamento é uma coisa burguesa, é uma coisa ultrapassada, né? A família em si é algo que é conservador nas suas bases, a família monogâmica, etc, etc. E aí o medo dos conservadores, a propaganda conservadora olha, vão acabar com a família, não vai ter mais família. O que seria a síntese? O que acontece depois da revolução sexual? As famílias acabaram, né? O casamento acabou, a monogamia acabou? Não. Há novas formas de amar? Sim. Quem não quiser casar, não casa? Beleza. Mas o resultado, a síntese, né? O somatório que não é um somatório, a interpretação dos contrários, é uma sociedade nova que tem aspectos dessa antítese, mas não é antítese em si. Não é antítese. A gente não tem uma sociedade como os epígonos da Revolução Sexual pensaram. Né? Infelizmente, vou brincar aqui, não é todo mundo de todo mundo. Não é. Mas a ideologia era essa. Né? Deu certo, não é porque tem que dar certo. Né? Porque o movimento do real não é um movimento da cabeça. Não é um movimento do pensamento. O pensamento vai atuar, mas o resultante disso é o resultante em cima das contradições do mundo real. Então, vários valores conservadores, inclusive, foram retomados. O casamento, inclusive a cerimônia do casamento, foi revalorizada, está certo ou está errado? Eu não sou a favor, não tenho essa valorização.
Mas não é meu papel aqui, ao explicar a dialética, é isso. É entender como esse processo nunca é um processo da tese pura. Né? A própria Revolução Russa, quando as pessoas falam o socialismo não deu certo, o socialismo realmente existente é o arremedo. Arremedo de quê? Porque Marx não fez nenhuma previsão do socialismo. Arremedo de quê? Porque Lenin escreveu o Estado da Revolução, tinha algumas projeções, mas ele mesmo foi fazer a Revolução Russa e ele mesmo começou a rever as previsões dele. Né? Então, assim, o mundo que foi construído posteriormente é o mundo da realidade. Não é só tese, antítese e síntese, é interpenetração dos contrários. Essa interpenetração dos contrários que vai dar uma síntese que é diferente. Não é o que foi pensado na minha cabeça. Né? O Lukács diria, né, que é a intenção intentio reta, intentio obliqua. Eu tento fazer uma coisa e acontece outra. Eu vou dar um exemplo concreto. Né? Eu vejo muita gente dizer o seguinte, e aí é um equívoco. É um equívoco. Eu não tenho lugar de fala, eu não sou mulher para falar sobre o machismo, mas como historiador, eu tenho lugar de fala para dizer o seguinte: quando alguém fala que o patriarcado nasce com o capitalismo ou o capitalismo reforça o patriarcado, isso é um equívoco. É um equívoco histórico. Porque antes do capitalismo, qual é a história da humanidade? Escravidão, perdão, comunismo primitivo, matriarcado, onde as mulheres tinham liberdade sexual, patriarcado com a escravidão. Patriarcado nasce com a escravidão, né? Não nasce no capitalismo, nasce com a escravidão. E a mulher se torna um objeto. A mulher se torna um objeto, propriedade do homem. O Marx diz, na origem da propriedade privada da família do Estado, é uma frase do Marx, escrita pelo Engels, que livro é do Engels, de que a primeira forma de exploração de classe foi das mulheres pelos homens. Então, as mulheres são submetidas na escravidão. Você tem escravidão, feudalismo, antes do feudalismo você tem o colonato, né? Em que as mulheres não têm voz. As mulheres estão silenciadas, estão caladas. A possibilidade, preste atenção no que eu estou falando, porque isso é dialética em movimento. A possibilidade de emancipação das mulheres só é dada com o capitalismo. Por quê? O capitalismo ele vai prescindir do trabalho escravo e vai prescindir do trabalho servo. No trabalho escravo, não só a mulher, o homem também não pode se emancipar. No trabalho servo, a mulher era duplamente explorada, né? Porque você tinha um servo explorado e o patriarca da família servo ainda explorava a mulher. E a mulher não tinha direito nenhum. No capitalismo, uma das condições de funcionamento do capitalismo é você ter mão de obra livre. E o capitalismo não faz distinção de sexo na hora de contratar, faz distinção em relação a salário. Ele paga um salário, historicamente, desde as primeiras contratações das mulheres, para as mulheres, que estão em pior condição social, inclusive, do que os homens. Mas ele coloca a mulher no mercado de trabalho. O capitalismo queria emancipar mulheres? Algum capitalista pensou, vou dar direito para a mulher, vou dar lugar de voz para a mulher, vou dar fala para a mulher, vou botar a mulher na escola, vou dar direito de voto para a mulher? Não, isso é fruto da luta das próprias mulheres. Mas o capitalismo é o primeiro sistema que dá a possibilidade, né? A possibilidade de as mulheres se emanciparem. Antes disso é impossível, porque as condições, olha o marxismo maior, as condições concretas, materiais de vida não possibilitavam a mulher se emancipar, porque a mulher não tinha acesso ao trabalho. Se ela não tinha acesso ao trabalho, ela não era dona nem do seu próprio corpo. Então, isso mostra, por exemplo, uma intentio oblíqua. O capitalista quis emancipar a mulher? Não. O capitalismo estava defendendo o direito das mulheres? Não. Mas quando ele coloca a mulher no mercado de trabalho, ele dá a possibilidade dessa mulher atuar. Se a mulher pode trabalhar e pode se sustentar, ela pode, pela primeira vez, levantar a voz. Ela pode, pela primeira vez, sair da casa do marido opressor. Tem uma cultura patriarcal? Tem. Tem uma moral patriarcal? Tem. Essa mulher pode ser reprimida? Pode. Tem que lutar contra isso. Mas, materialmente, pela primeira vez, essa mulher pode se levantar. Porque ela pode ganhar o seu próprio sustento. Isso é intentio oblíqua. Nunca o capitalista quis a emancipação das mulheres. Né? É algo que não é desejado que acontece.
Se deseja uma coisa, acontece outra. Se bota a mulher na fábrica para explorar a mulher. Só que a mulher por ela mesma, né? Não pelo capitalista, não pelo capitalismo, vai buscar seu processo de emancipação. O marxismo fala isso. Interessante, porque o marxismo fala, olha, a história não é feita através da cabeça. As contradições históricas têm que ser buscadas nas condições reais do mundo. Para você fazer análise de conjuntura, você tem que pegar, dentro do livro do Louvi, tem até um manualzinho para fazer análise muito boa. As condições objetivas e estruturais, as condições políticas, como estão organizadas as frações de classe e olha que interessante, como funciona o mundo das ideias. Porque o arremedo de marxismo, que reduz o marxismo ao mecanicismo e que não entende a palavra última instância significa o seguinte, as condições objetivas materiais de vida é que determinam em última instância o caminho da humanidade. Mas as ideias têm um efeito material. Por quê? Política é economia e economia é política. Então, por exemplo, se você vai ter um presidente como Bolsonaro destruindo os direitos dos trabalhadores e transformando o Brasil num fazendão, ou você vai ter um presidente como Lula, que não é um comunista, não é um esquerdista ultra avançado, mas vai, pelo menos, defender os direitos dessa classe trabalhadora, é algo que não está dado no mundo. Não é determinado economicamente. É uma disputa. O marxismo nunca foi essa coisa fechada e determinada em que as condições já estão dadas desde sempre e não precisa fazer disputa ideológica. E esse é o típico marxista vulgar, o marxismo vulgar. É o marxismo que, por exemplo, dando um exemplo bem claro, e aí podem ficar chateados comigo, olha para a China e fala, não critiquem a China, porque é o nosso farol do socialismo, então a gente não pode discutir o socialismo na China. Não está em lugar nenhum isso. Primeiro porque o que é o socialismo é algo discutível, né? E qualquer partido de esquerda no poder em si não garante que aquele processo é socialista. Né? O socialismo não é isso. O socialismo não é tem um partido comunista no poder, aquele país é socialista. Se é o socialista ou não é o que eu estou discutindo aqui, mas é para a gente tentar entender que o Marx nunca situou dentro do aparelho de Estado o socialismo, embora o aparelho de Estado seja central. Mas, assim, eu estou entremeando bastante a ideia ideológica de emancipação. O ponto central de Marx é a emancipação da humanidade e há uma preocupação individual nisso, que as pessoas simplesmente colocam que o marxismo sempre se preocupou com o coletivo e nunca se preocupou com o individual, conhece muito pouco o marxismo. Educação dos 5 sentidos. O Marx dizia que a gente vivia na pré-história da humanidade, que nós somos reduzidos aos nossos sentidos mais baixos, que nós somos muito próximos dos animais, porque nós precisamos ter uma vida, uma educação humana para ascender, né? Ele diz o seguinte, né? Para uma pessoa com fome, com muita fome, né? Uma pessoa que está faminta, a comida não tem uma função de sabor. Ela tem uma função apenas de saciar a fome. Do momento em que eu estou garantido, do momento em que eu posso comer de maneira continuada, que as minhas condições de vida estão satisfeitas, eu posso começar a apreciar o sabor. Para quem vive o tempo inteiro, né, em uma situação de perecibilidade, na incerteza, que só vive para acumular e para trabalhar porque não sabe como vai ser o dia de amanhã, a arte não tem função nenhuma. Para a pessoa ser educada para a arte, para a pessoa ser educada para o prazer, para a pessoa ser educada para a beleza, você precisa tirar a pessoa desse ciclo que o Marx vai chamar de bestialização. E é muito interessante, Marx, porque ele vai dizer uma coisa que é uma aporia no marxismo. Que ele vai dizer que o homem no marxismo é um homem perdido da sua própria essência. Por que é uma aporia? A aporia é uma contradição sem solução no sistema filosófico. Por que é uma aporia? Se eu digo que o homem tem uma essência, eu sou deísta. Há uma essência prévia. Não é um processo histórico. Mas Marx não era humanitista, não era um homem extremamente conectado a um processo histórico. O homem, para ele, não é só história. Como é que ele vai falar de essência? Essa contradição é aparente. Marx está olhando para a humanidade e está falando o seguinte, olha,
Nós temos um processo no capitalismo em que o homem virou um objeto. O homem é um capital alienado de si mesmo, ele tem que se vender. Você não vende seu trabalho, você vende sua alma ao diabo. Você vende sua força de trabalho. Se você não vender sua força de trabalho, você está condenado a morrer de fome. Então, nesse processo, você se desumaniza, né? O Marx não está dizendo que há uma essência a priori humana. Ele está dizendo que se eu consigo tirar toda a humanidade desse círculo de alienação permanente, se eu consigo abolir o trabalho compulsivo, se o trabalho deixa de ser apenas uma forma de eu me reproduzir, de eu conseguir reproduzir todo dia a minha alimentação e sobreviver, se esse trabalho passa a ser apenas uma parte integrante diminuta do meu dia, digamos, uma jornada de trabalho social para toda a humanidade de 3, 4 horas, eu tenho o restante do dia para me ocupar de outras coisas, da arte, da cultura, do prazer, eu vou ter uma humanidade impensável nos dias de hoje. Então, essa essência do qual nós estamos alienados é uma essência futura, que a gente não sabe qual vai ser e que é histórica. Então, a aporia é aparente aí. Marx cria uma figura de uma aporia aparente. Não existe uma essência anterior da humanidade. A essência da humanidade é histórica, a história que faz a essência. Não existe uma essência adâmica. O que eu sou é um processo social. Eu sou baixadeiro, suburbano, marxista, ateu. Tudo isso foram aprendizados que não vieram da minha cabeça, foram influências, e a forma como eu os organizei dentro da minha cabeça é que me transformam em um ser único. Mas esse ser único não é tão único. Eu escolhi entre as opções disponíveis para mim, eu não me inventei do nada. Né? Então, sou um processo histórico. Né? Eu sou uma singularidade histórica, eu sou um processo histórico, eu não me crio através de mim mesmo, eu não sou Barão de Munchausen que sai do atoleiro se puxando pelo cabelo. Né? Só que o Marx está falando o seguinte, o ponciano ele tem que vender a força de trabalho dele, senão ele morre de fome. E ele não escolhe as condições em que ele vende essa força de trabalho. E ele tem que trabalhar pelo menos 8 horas por dia. E ele vai gastar no trânsito mais 3 horas. E para ele continuar no mercado de trabalho, ele vai ter que estudar mais 4. Ou seja, ele só existe para trabalhar. Marx disse que o trabalho é uma maldição para a classe operária. Marx ele divide o trabalho. Primeiro, ele fala que o trabalho é a condição de vida imposta pela natureza ao homem. 1. 2. O trabalho é a única coisa que cria valor e é o que cria, o que determina a nossa humanidade. Beleza. Mas ele diz também o seguinte, que o trabalho no capitalismo é um trabalho alienado e é o único que tem. E que o homem precisa abolir, se emancipar do trabalho. Ele faria um trabalho social dividido por toda a humanidade para a gente pensar numa coisa nova que talvez a gente não possa nem chamar de trabalho. Essa é uma parte do Marx que foi esquecida. Porque é o chamado Marx da juventude, né, que foi esquecido pelo marxismo vulgar. O Konder tem um texto maravilhoso que se chama A Derrota da Dialética, que ele fala como esse marxismo vulgar se tornou o marxismo oficial do Brasil, em que as pessoas pensam que o marxismo é só luta pelo poder. E o processo de emancipação humana, o processo de emancipação coletiva e individual é esquecido. Então, o Marx fala em abolição do trabalho. Abolição do trabalho, porque ele acha que essa humanidade nova, o que a gente vai fazer nesse tempo inteiro, esse tempo inteiro é o seguinte, tem que se ter outro nome. Ele diz que o trabalho é uma ínfima parte da atividade humana. Então, por exemplo, será que arte é trabalho? Será que a gente tem que chamar arte de trabalho? Lógico, uma arte no capitalismo que está relacionada a uma indústria cultural no qual você tem que lucrar o tempo inteiro, vira trabalho também, né? A especulação financeira, ela, na verdade, a especulação financeira, ela aposta em projeções futuras de lucro. E o lucro só se dá através do trabalho. Vou te dar um exemplo de como não existe dinheiro gerando dinheiro. Subprime nos Estados Unidos. Vamos pegar o subprime. O que foi o subprime? Né? Explicando assim, a grosso modo. Subprime era uma equação que se fazia e se vendia uma expectativa de lucro futuro. Você nem comprava ação de uma empresa. Eu sei lá, era dono de uma empresa lá, qualquer, a Enron.
Eu dizia, a Enron, ano que vem, ela vai lucrar 40 bilhões. Só que eu não tenho 40 bilhões, né? E aí é o seguinte, eu vou lucrar 40 bilhões. Quando eu lucrar 40 bilhões, eu te dou uma parte desse lucro. Você pega a minha ação, ano que vem eu vou lucrar 40 bilhões, e aí, dessa grana que eu vou lucrar 40 bilhões, você vai ter algum lucro. E aí é o seguinte, Rafaela, você tem um dinheiro, você olha para a Enron, que tem uma expectativa de lucrar 40 bilhões no ano que vem, e quer, porque é uma empresa muito legal, dividir esse lucro com você. Mas a Enron, para lucrar 40 bilhões, precisa investir 20. Aí ela joga lá as ações no mercado, que nem são ações, você nem é dona da Enron. É a tal do subprime, lucros futuros. Aí você compra, porque, pô, se vai lucrar 40 bi, eu estou investindo aqui, sei lá, $1 milhão, eu vou ganhar $1.500.000. E aí o que acontece? Essas ações começam a subir, porque todo mundo quer aplicar na Enron, porque a previsão de lucro no ano que vem é de 40 bi. Então eu vou lá no subprime e começo a investir na Enron. Né? Começa a investir na Enron. O que acontece? Alguém chega e fala, não vai ser 40 bi não, cara. Eu acho que a Enron não vai valer nem 10. Se eu tinha uma ação da Enron e vendi e lucrei 50%, eu me dei bem. Se eu não vendi nesse momento, quando a ação da Enron cai, você que investiu 1 milhão, se você conseguir vender a sua ação por 300 mil, você está feliz. Muita gente quebrou nisso. Você tem uma ideia, a Aracruz Celulose do Brasil quebrou nisso. A Sadia quebrou nisso, quebrou comprando subprime nos Estados Unidos. $500 bilhão foi pelo ralo, foi aí que Marx ressuscitou. Porque essa história que dinheiro gera dinheiro só na especulação é mentira, é balela. É o momento da circulação do capital. Só o que gera lucro é produção. Todos aqueles números mitológicos, as pessoas acham que estão ganhando dinheiro na especulação, aquela especulação, em algum momento, tem que ser confirmada pela produção. Por isso que a Petrobras vale tanto. Por isso que o papel da Petrobras vale tanto. Porque a Petrobras tem uma commodity que é valorizada no mundo inteiro. Você pode ganhar ou perder operando com a ação da Petrobras, que, por exemplo, eu posso vender minha ação da Petrobras agora, em que eu tenho um governo filho da mãe que utiliza a Petrobras para lucrar em desserviço do povo brasileiro, porque quer dividir dividendos com os acionistas. O Lula entrou, ele vai lá e diz, não vai ter mais PPI, vou baixar o preço do petróleo. Os lucros vão cair, a minha ação vai desvalorizar. Mas a minha ação não valoriza ou desvaloriza simplesmente por especulação. A minha ação valoriza ou desvaloriza de acordo com o mundo real. Óbvio que existe ataque predatório, óbvio que existe movimento especulativo. Você força uma alta artificial, as pessoas jogam dinheiro lá, você vende suas ações, sai e deixa as pessoas com pepino. Subprime nos Estados Unidos não teve só a Enron, teve o mercado imobiliário. Como é que era o mercado imobiliário? A grande bolha imobiliária dos Estados Unidos. Vou vender uma casa para você, Rafaela. Vou vender minha casa para você. Só que você não tem onde cair morta. Você ganha um salário de. Você ganha e tem uma renda de 5 salários mínimos. E eu vendo para você uma casa de $500 mil. Você não tem nem patrimônio para isso. Você compra a casa e bota como garantia a própria casa. Você hipoteca a casa. Tem uma coisa muito doida nos Estados Unidos. O cara compra a casa e hipoteca a própria casa. Só que eu tenho uma empresa, né? E você sabe que você constrói em grandes proporções. Você não constrói uma casa para uma pessoa. Você constrói uma grande quantidade de casas. Aí você chega e fala lá, minha empresa, ano que vem, vai lucrar 400 milhões. E uso o subprime disso para alavancar o investimento no mercado imobiliário. E todo mundo começa a investir no mercado imobiliário, porque o lucro do mercado imobiliário no ano que vem vai ser nas alturas, nos píncaros da glória. Quem comprou a ação e vendeu enquanto estava todo mundo acreditando que o mercado imobiliário ia bater lá em cima, maravilha. O que aconteceu com essa especulação imobiliária nos Estados Unidos? As pessoas começaram a não pagar suas dívidas. Então, a expectativa de lucro de 400 bilhões da minha empresa, 400 bilhões é tudo, nem exagero, sei lá, de 20 bilhões da minha empresa, tá lá. Os avalistas de mercado estão me dando nota A, porque tem interesse. Um belo dia alguém chega e fala, fudeu, deu merda. Não bateu, não vai dar 20.
Não vai dar 10, não vai dar nem 1 bilhão. Sabe por quê? Porque você não tem dinheiro para pagar a sua casa, Rafael. Você hipotecou a casa que você comprou de mim para pagar. E aí, na verdade, a minha empresa está operando não com o dinheiro das pessoas que compraram as casas. Está operando com o dinheiro dos investidores que acreditavam no lucro que eu prometi. Se eu for um capitalista muito esperto, eu tiro meu dinheiro dali, é o capital especulativo, eu tiro minha grana dali, invisto em outro país e dane-se os investidores. E alguém chega e fala, olha, a ação lá da empresa do Ponciano, estão achando que vai dar 20 bi ano que vem? Mentira, ele vai ter prejuízo. E aí você tem, por exemplo, 10 milhões de ações na minha empresa, se der tempo de você correr e vender, de repente você vende a 5. Se não der tempo, uma empresa quebra, é que aqueles 10 milhões vira pó. Pó. Vira pó. É zero. É zero. Um ex-sogro meu, uma namorada que eu tinha, perdeu 500 mil reais. 500 mil. Ele vendeu uma fazenda e perdeu 500 mil reais. O tal do Banco Santos, subprime americano, virou pó. Pó. Parece que a única pessoa que gostou disso foi o Aécio, né? Pó. Zero. Então as pessoas acreditam que existe essa história da especulação, que dinheiro gera dinheiro sem produção no meio. Não. Tem o mercado de crédito. Tem os vários momentos do P, o Marx fala, tem vários momentos em que o P vai gerar o lucro. Mas, na verdade, esse crédito, se ele não for confirmado na produção, ele não gera riqueza. Né? Ele não gera riqueza. Né? Não gera riqueza. Então, isso é Marx. Marx pegou o subprime, cara. Marx fala, não existe isso. Não acreditem nos sincofantas do capitalismo. Né? Dinheiro não gera dinheiro, tem que ter P. Se não tiver produção, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Por isso o capitalismo é irreformável. Sobre o trabalho assalariado, o Marx diz que tem que ser abolido. Porque o trabalho assalariado não é recebimento de salário. O trabalho assalariado é uma categoria histórica. Para a gente ter uma sociedade socialista de verdade, você tem que ter uma outra relação. Você pode até ter uma remuneração, mas não essa categoria de trabalho assalariado. A classe trabalhadora é que tem que ter o controle do produto social por inteiro. Por exemplo, Roberto Emery é empregado da Petrobras. A Petrobras é uma empresa estatal, não é uma empresa social. Né? Nenhuma empresa socialista, muito menos uma empresa comunista. Numa sociedade socialista, vamos dizer que o mundo todo fosse só o Brasil. A gente fez a Revolução Socialista e a Petrobras é uma empresa não só estatal, agora é uma empresa socialista. Nossa, então agora é uma empresa estatal, meu salário vai quintuplicar. A visão que a gente tem no mundo capitalista é essa. Então eu vou ter mais bens materiais, porque é uma sociedade fetichizada. Se não sei o que é um 10, tem que ganhar 50. Né? Só que essa empresa que existe, ela não é uma empresa do Roberto Emery, nem dos funcionários da Petrobras. Ela é uma empresa que tem que servir à coletividade. Então, essa empresa vai continuar a pagar um bom salário para os seus trabalhadores, mas o lucro que advém, ou melhor, o valor que advém da produção dela, não vai ser colocado nem no mercado de capitais, nem vai ser pago no final do ano como distribuição de lucro líquido para os trabalhadores da Petrobras. Vai virar creche, vai virar escola, vai virar saúde pública, vai virar rodovia. Isso é uma ideia de uma sociedade socialista na visão de Marx. Por isso que ele fala que a categoria de trabalho assalariado, né, tem que ser revista, né, numa sociedade socialista de verdade. Beleza? Vamos lá. Então, deu para entender bem essa relação entre a economia e a ideia da emancipação, a categoria de emancipação. Não é a categoria de assaltar o Estado. Na verdade, para Marx, não é no Estado que se decide a luta de classes. A luta de classes, a conquista do Estado é fundamental, mas ela se decide na sociedade civil, na organização da classe trabalhadora, no trabalho embaixo. Se você cria um processo de autoconsciência, de autoemancipação da classe trabalhadora, você em algum momento chega no Estado. Essa é a diferença do Marx. Ele não vê mais essa classe trabalhadora como uma classe sofredora universal, mas o agente, o sujeito político coletivo capaz de emancipar todo mundo. Né? Não é o trabalho que a gente, por exemplo, pensa no Brasil. Nem é assim que se pensa o marxismo no Brasil hoje em dia. E o Marx vai fazer, na verdade, o casamento de 3 partes e 3 fontes para chegar a essa conclusão.
Porque aqui eu falei da economia inglesa, deu para entender como ela é importante, né? Como ela é fundamental para que o Marx saia desse labirinto idealista do Hegel, o pensamento dialético do Hegel, porque o Marx, em determinado momento, ele vai renegar o Hegel e vai entrar no materialismo do Feuerbach, e ele vai chegar à conclusão que aquele materialismo é inferior ao idealismo hegeliano. Porque o materialismo do Feuerbach, ele concebe os indivíduos, e ele concebe a humanidade, ele tem até uma espécie de religião do homem, de um comunismo do amor, né? Do comunismo das pessoas se reconhecerem como iguais, mas ele não consegue enxergar o homem como um processo. O Hegel vê tudo como um processo. Ele fala, olha, essa forma contemplativa e essa forma não dialética, mecanicista de ver o homem, na verdade, retorna a uma essência humana que é católica. Uma essência humana que se explica por si mesmo, que não tem um processo. Então, a dialética de Hegel é muito mais potente do que esse materialismo mecanicista do Feuerbach. Então, ele vai pegar essa dialética hegeliana, vai expulsar o espírito, vai falar que essa razão de Hegel, na verdade, é só como se falaria, uma expressão da ideia das várias razões humanas, né? É uma projeção da razão humana transformada numa razão universal, que essa razão universal não existe, mas que esse método é potente, ele vai virar esse método contra o próprio Hegel, vai expulsar essa razão universal, ele vai diferenciar a alienação de objetivação, ele vai dizer que o trabalho só é alienado porque a sociedade capitalista cria essa contradição entre aqueles que produzem e aqueles que se apropriam. Então, o trabalho alienado vai ser uma categoria, a alienação vai ser uma categoria histórica, não mais uma pré-condição de evolução da razão, né? Então, ele vai refazer esse método hegeliano, vai pegar o que ele tem de robusto, né? Que é essa história de não ter nenhuma certeza absoluta, de ser sempre em movimento, de a teoria estar sempre em processamento, os conceitos serem sempre, como se fala, fluidos, os conceitos não são definitivos, né? Vai virar contra Hegel, mas vai falar, não, eu sou dialético. Hegel é um gigante. Para eu construir essa minha nova teoria materialista, eu tenho que voltar a Hegel. E, por último, e não menos importante, o socialismo francês. Mas, peraí, Ponciano, você já tinha tudo no pensamento, por que foi importante o socialismo francês? Porque o Marx, depois ele vai, inclusive, vivenciar um pouco da luta da classe trabalhadora na Inglaterra, mas a classe trabalhadora na Inglaterra ela era menos avançada em termos de luta socialista que a classe trabalhadora francesa. É bom lembrar que em 1848 tem a Primavera dos Povos, né? E na França se faz uma revolução. Né? De 48 a 51, a classe operária francesa se levanta numa revolução que não é uma revolução comunista, é uma revolução liberal, uma revolução derrotada, ao fim e ao cabo, depois de 3 anos. Né? Boa parte da vanguarda dessa classe trabalhadora ou vai ser presa, ou vai ser deportada, ou vai ser fuzilada. É interessante o balanço que o Marx faz dessa experiência, que ele faz um balanço dizendo, olha, nem tão cedo, para quem pensa que o Marx é um mecanicista e para quem pensa que ele é um determinista econômico, ele faz um balanço extremamente subjetivo. Ele mostra a importância do elemento subjetivo. Ele vai falar o seguinte, nem tão cedo vai ter qualquer processo revolucionário na Europa, porque a vanguarda da classe trabalhadora ela foi dizimada. E essa vanguarda não se constrói do dia para a noite, é um trabalho de construção. Ela não nasce, assim, ela não brota. E ele estava certo, só vai ter revolução depois na Comuna de Paris, em 1871. O Marx, jovem idealista, e agora já transando com a ideia da economia política inglesa, ele vai para a França, ele é exilado na França. E na França ele começa a ter contato com as sociedades conspiratórias. Sociedade dos justos, sociedade dos iguais. Né? Tem no filme, né, o jovem Marx, né? Uma das sociedades que o Marx participa e que depois ele vai efetivamente tomar o comando da associação, né? Vai ajudar a fundar a primeira AIT, a Associação Internacional dos Trabalhadores, né? Mudando, inclusive, o lema, né, de somos todos irmãos proletários de todos os países univos. Né? Ele vai mudar a consigna, ele vai ultrapassar essa ideia do amor, né? Essas coisas. Eu me incomodo um pouco com a história do amor, o amor venceu, não é muito minha praia, não. Ele vai atacar esse idealismo filosófico, né?
E ele vai fundar sobre outras bases o pensamento socialista. E aí uma coisa bem interessante, né, que o Michel Louvi vai falar, né, da consciência de classe adjudicada. Por que isso? Porque nas condições de vida da classe trabalhadora seria impossível os intelectuais orgânicos da classe trabalhadora criarem, organizarem uma teoria orgânica que desse conta do processo de consciência de classe, né? Então, você vai precisar, e ele vai até dividir entre intelectuais sectários que não tenham contato com a classe, e aí ele vai colocar os conspiradores, o próprio Bakunin, né? A teoria conspiratória, como se fala, anarquista, tem muito isso. Esse intelectual que não consegue ver o movimento orgânico da massa e, por isso, fica pensando no momento da explosão, em que, no fundo, novamente, esse intelectual de outra classe vai levar a iluminação para a classe trabalhadora, né? Então, você tem os intelectuais orgânicos da classe. O Gramsci é um bom exemplo, porque ele era da classe trabalhadora, né? Mas, naquele momento, você ainda não tem intelectuais orgânicos em quantidade ou em qualidade capazes de esboçar uma teoria orgânica da classe. O Marx era um pequeno burguês, ele vinha da nobreza arruinada prussiana, né? Ele, inclusive, foi casado com uma nobre. O Engels era um grande industrial, o Engels era milionário, hoje em dia talvez fosse até bilionário, né? Eles são pessoas de fora da classe trabalhadora que têm o que se chama consciência adjudicada. Eles se veem, em termos de consciência, com uma consciência da classe trabalhadora. Eles veem o mundo de maneira panorâmica, de baixo para cima, que, em termos de visão sociológica, é a melhor visão. Então, esses dois intelectuais formados, né? E aí você vai para o mundo das ideias, né? Que é uma instância que tem uma autodeterminação própria, não independente, mas autônoma, eles formados com o que tinha de mais avançado na cultura europeia da época, vão pegar o que tinha de mais avançado, que é a economia inglesa e que é a dialética alemã, vão aplicar na realidade, vão criar uma teoria para essa classe trabalhadora que responde aos anseios dessa classe trabalhadora. Mas, para isso, eles vão ter que estar imersos na classe trabalhadora. Marx vai viver com a classe trabalhadora. Marx vai ser dirigente da Internacional. Marx vai ser perseguido. O pessoal fala que o Marx perdeu duas filhas na miséria. Marx chegou a viver na miséria. Marx era proibido de entrar em um monte de país. Era proibido de entrar na Bélgica, era proibido de entrar na Alemanha, era proibido de entrar na França. Isso porque tinha ordem de captura. Se ele entrasse, ia ser preso. Ele era considerado uma perigosa liderança comunista na Europa. Marx não foi um intelectual de gabinete como muita gente pensa. Essa experiência na França, esse convívio com essa sociedade, que eram sociedades conspiratórias, né, vão dar ao Marx a ideia de que esta classe trabalhadora de per si pode se emancipar, que ela pode efetivamente criar uma teoria dela própria, e através dessa teoria dela própria, ela pode fazer um movimento de evolução política em que ela não precise ser mais comandada por ninguém de fora da classe trabalhadora. Isso é a cereja no bolo das três partes, três fontes do marxismo. Sem o socialismo francês, sem sociedades conspiratórias, sem conviver com aqueles operários que já eram socialistas, que são herdeiros de Saint-Claude, né, dos jacobinos, dos revolucionários franceses, Marx jamais teria se tornado comunista. Marx é criador e criatura do comunismo. Marx não cria o comunismo da cabeça dele. O comunismo já existia. O que o Marx faz é dar um formato final à teoria comunista. Ele vai aparar as arestas, vai tirar a parte utópica, vai dar um motor dinâmico, econômico para esse comunismo, é uma análise conjuntural que parte da estrutura, mas que analisa todas as instâncias da realidade, vai usar da dialética para isso e vai criar esse método que até hoje é o método mais avançado, né? Terminando essa primeira aula, que eu acho que foi um pouco corrida, espero que não tenha assustado vocês, por que o marxismo ele ainda está tão vivo? É porque não foi inventado nada mais avançado que ele. Se eu pegar o estruturalismo, a fenomenologia, pós-estruturalismo, todos eles falam, olha, o marxismo está superado. O marxismo um dia será superado. Só que eu estou com o Sartre. Ele fala o seguinte, só existe uma filosofia viva no nosso tempo, o marxismo.
Não porque eu goste, porque eu creia, ou que seja uma questão de fé. É porque ela nasce como método de análise da realidade capitalista e o seu objeto de estudo e seu objeto de enfrentamento com o capitalismo continua vivo. E não foi inventado nada mais avançado do que isso para analisar o capitalismo. Tem muita gente que gosta do Zizek, eu acho ele um cara legal, mas não presto muita atenção no que ele fala. Né? Tem gente que gosta do Safado, né? Mas assim, eu não consigo entender esta sociedade em que eu vivo sem usar do método marxista de análise da realidade, partindo efetivamente da estrutura, da infraestrutura, da economia, para entender como se estrutura a sociedade. Mas vejam, o marxismo nunca falou basta a economia. O marxismo sempre falou central é a economia, em última instância, que determina a economia. Mas a realidade ela é feita de camadas concêntricas, de camadas concentradas. E todas as camadas têm que ser analisadas para entender a realidade. Então você tem uma infraestrutura, mas tem uma subestrutura de pensamento adensada que é fundamental para você entender a sociedade. O Marx nunca falou, olha, só a economia. Nunca falou. Por isso, quando eu vejo os analistas geopolíticos que só falam de Estado, de país, de exército, eu falo, cadê o povo? Cadê a ideologia? Cadê os pensamentos que movem essas pessoas? A ideologia é fundamental. Toda ideologia é, de uma certa forma, uma certa visão deturpada do mundo, inclusive o marxismo, deturpada no sentido de que sempre tem interesse material condicionado naquela ideologia. Mas de todas as formas deturpadas ou, digamos, condicionadas de ver o mundo, o marxismo é mais profunda porque ela não tem o entrave da classe possuidora. Porque se eu sou uma classe possuidora, eu não vou querer aguçar minha teoria demais para gerar uma revolução contra mim mesmo. E o marxismo não tem esse problema. Por isso que, por exemplo, a vulgata do marxismo na Rússia, na União Soviética, pode ser explicada pelas necessidades de manutenção da União Soviética. Então, essa ideia de que tudo que é sólido se desmancha no ar, tudo que existe vai perecer, ela tem que ser, de alguma forma, estancada, e aí você opõe o velho Marx ao jovem Marx. O velho Marx, esse é um cara maduro, esse é o cara da economia. O jovem Marx tinha essas ideias perigosas. Para terminar, alguém observou jovem Marx, velho Marx? Preste atenção na classificação que eu dei. No início da aula eu falei de um corte epistemológico do Althusser, que separa o jovem do velho Marx, e não tem uma evolução. Você tem um jovem Marx, né, sei lá, um cara que era um bêbado, vivia drogado, depois ficou curado, conheceu Jesus, né? E o velho Marx, esse um cara grave, circunspecto, que domina tudo, isso é uma bobageira. Uma teoria econômica em separado que mata, inclusive, essa ideia emancipatória. E o marxismo pode se tornar simplesmente esse manual de tomada de poder, essa ideia de pragmático. Vamos usar de maneira pragmática o marxismo. Aí você mata o marxismo. Você mata o leitmotiv do marxismo, que é a emancipação. Na verdade, essa leitura do Michel Louvi me agrada muito, que é a ideia de que o marxismo é uma unidade. É uma unidade dialética que, contraditoriamente, foi se autoconstituindo, né, como uma teoria da classe operária, pegando o que tinha de mais avançado na época. Você não consegue entender o Capital sem ler os manuscritos econômicos filosóficos. Você não consegue entender o fetichismo da mercadoria sem ler a crítica à filosofia do direito do Hegel, porque é um contínuo. Né? O Marx do Capital está o tempo inteiro falando de fetichismo na mercadoria, está o tempo inteiro falando de alienação. O jovem Marx não morreu, ele está ali, serelepe. Então há uma unidade nisso. É lógico que o Marx maduro é um Marx que não concebe mais a ideia de uma humanidade sofredora, ou de um caudilho salvador, ou de uma intelectualidade que sozinha leva à frente a classe trabalhadora. Não. Mas isso não significa que aquele pensamento hegeliano da sua juventude não deu o construto para esse método que é tão potente. E é potente por causa disso. Porque não é um método só de análise, de leitura de conjuntura, e nem é um método só para alcançar o poder. É um método de luta pela emancipação da humanidade. Mais do que isso, Júlio. Estudar pelo lado do trabalho, até o Conte fez, é mais do que isso. Marx fala em abolição do trabalho.
Marx fala em emancipação do homem. Marx fala em realização da essência perdida do homem. E é muito interessante, eu falei que é uma aporia, uma essência perdida que nunca existiu, que na verdade é perdida no processo de trabalho alienado, né? Então, quando você rompeu o processo de trabalho alienado, as possibilidades futuras da humanidade são tão grandes que aí você pode falar de uma essência perdida. Então, é mais do que isso. Não é só um estudo do trabalho, porque ele fala em abolição do trabalho. A ideia básica, fundamental, o leitmotiv do marxismo é a emancipação do homem. Marx fala, não tem que libertar o trabalho, porque o capitalismo já libertou, está no capital. Muita gente não entende isso, as pessoas vivem falando, precisamos libertar o trabalho. Não, o trabalho é livre no capitalismo. Precisamos libertar o trabalhador, inclusive libertar o trabalhador do trabalho. Que é uma ideia que está no marxismo e que as pessoas não sabem. 90% dos ditos marxistas no Brasil não sabem, não conhecem essa ideia, nunca leram, não têm ideia do que seja a educação dos 5 sentidos. Porque acham que o marxismo é só um manual de tomada do poder. Não é. Não é. É um método de busca, de luta pela emancipação da humanidade, toda a humanidade. Homens, mulheres, jovens, novos. Marx é um dos primeiros teóricos a se preocupar com a questão das crianças. Marx fala que no capitalismo as crianças são exploradas pelos pais e não têm direito. Coisa impressionante, Marx. Ele dizia que as crianças são exploradas pelos pais e que são tratadas como objeto. O Marx falava isso. Né? Então é bem interessante isso. Espero que tenham gostado. Eu, na verdade, tinha me programado uma aula de 1h30, mas vocês foram puxando. Eu acho que eu viajei muito, fui lá no Capital, eu nem pensei em ir no Capital, aí veio o Subprime, e a gente acaba indo. Vocês têm mais alguma pergunta? Escrevam aqui que eu respondo. Gostaram, não gostaram? Foi bom, foi ruim? Falem aí, gente. Júlio não vai jogar botão sábado, né? Eu estou denunciando aqui o companheiro lá do nossa comuna bolchevique, futebol de botão, não vai no sábado, está desfalcando na nossa seleção. Né? Lauro está aí, tudo bem, Lauro? Boa noite. Né? Pessoal, essa primeira aula é aberta. Né? Tem algumas pessoas que foram indicadas pela Secretaria de Formação do PT, e essas pessoas eu estou disponibilizando o curso gratuitamente, foram os nomes que o Olavo me mandou. E as outras pessoas, o curso tem um custo, né? Se alguém quiser continuar. Será que ele fala assim das próprias filhas? O Marx era um sujeito do tempo dele, o Roberto Emily. O Marx era machista como os homens da época dele. O Marx era um homem cheio de defeitos como os homens da época dele. O problema é a gente não fazer biografismo. Estou falando do método dele, né? Se eu for pegar e fazer uma biografia do Marx, tem algumas biografias do Marx que é só biografismo. Quando a gente faz análise metodológica, a gente não entra no biografismo. Se entrar, ele vai ter todos os defeitos que os homens da época dele tinham, mas nenhum tinha a genialidade que ele tinha. Né? É isso, assim. Se entrar no biografismo, ele não era muito melhor do que os homens da época dele, até porque a gente não consegue, em termos morais, se erguer muito além da nossa época. Agora, o que ele propunha era 200 séculos na frente. Né? 200 séculos na frente. Essa questão do limite absoluto do capitalismo, da crise crônica do capital, pela questão da queda da taxa referencial de lucro, isso não tem como escapar. Se alguém sabe como escapar, é igual a história da condenação do Lula. Lula é ladrão. Tá, cadê a prova? Ah, Lula é ladrão. Tá bom, cadê a prova? Ah, não, quero saber a prova. Não, porque ele é ladrão, porque o juiz condenou. Não, quero saber a prova. É mais ou menos a mesma coisa. Ah, porque o Marx está superado. Tá. E como é que o capitalismo supera essa contradição? Você vai aumentar o capital constante, que é o capital morto, o maquinário, na composição orgânica de cada produto, e aí você diminui a parte que é do trabalho. Então, você tem que produzir mais para manter a taxa de lucro crescente. Você diminui a mais-valia absoluta, mas tem que aumentar a mais-valia relativa produzindo mais. Só que você produz mais... Espera aí, Lauro, já te falo. Você produz mais com menos salário e com menos gente na produção. E aí você vende para quem, velho? É a distopia, o pesadelo da sociedade de mercado sem mercados. Sem ter para quem vender. Lauro, eu fiz uma bibliografia, quase não sai, e botei no grupo lá. Você está no grupo? Assim, eu posso te mandar a parte. Eu te mando a bibliografia à parte, assim, na primeira aula. Né? E do curso também. Agora, a partir da segunda aula, o link vai ser privado. Né? Júlia, a gente tem que estudar várias teorias da organização política, mas vamos estudar comigo o marxismo.
E até porque é trabalhoso. Vocês viram, para a primeira aula eu botei esses livros todos aqui, ó. Esse aqui é fácil de encontrar, né? Que é a Teoria da Revolução do Jovem Marx, tem em qualquer livraria. Esse aqui é um livro russo, mas é bom. Nikolai Lapine, o Jovem Marx, né? Um bom livro russo. Porque eu fiquei um pouco com medo de não ser aquelas vulgatas do marxismo, mas fala da evolução do Marx. Esse aqui é brasileiro, Celso Frederico, um lucatiano, né? O Jovem Marx. Esse aqui é legal também, As Aventuras de Karl Marx contra o Barão de Munchausen. A derrota da dialética do Konder é bem importante. Eu acho que vocês devem ler para entender um pouco essas engrenagens trucadas do marxismo no Brasil. E eu botei alguns outros lá. Eu botei um texto meu sobre o valor. Eu botei um texto, eu acho que é do Helder, meu companheiro Helder Molina, sobre a dialética, né? Tá? Não, a próxima aula é sobre os manuscritos econômicos filosóficos, gente. E aí é o seguinte, quem quiser fazer a próxima aula, agora eu estou igual traficante, né? Eu dou a primeira de graça e a outra eu quero a próxima aula é para quem se inscreveu. Eu acho que todo mundo que está aqui tem meu WhatsApp. Quem não tiver é 21 994027115, 21 994027115. As pessoas foram indicadas pelo Olavo, pela Secretaria de Formação do PT, não precisam pagar, já foram indicadas, já botei lá no grupo. Né? As outras que já pagaram, e quem está querendo ainda a aula, as próximas aulas, aí é só mandar um WhatsApp para mim, eu boto no grupo, faz o pagamento, a gente toca a vida. Tá? É um curso com 8 aulas, aproximação dos manuscritos econômicos filosóficos, depois a crítica da filosofia de direito do Hegel, e tudo de cabeça eu não tenho. Eu sei que tem a questão judaica, tem a ideologia alemã, mas aqui os livros estão até ali, mas eu não vou levantar agora para ver, não. São 8 livros e cada semana eu vou trabalhar um. O grupo, o pessoal que está inscrito no curso, manda um zap para mim, Laura. Você tem meu WhatsApp, né? Beleza? Ficamos por aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que não tenha sido chato, espero que não tenha misturado muita coisa, mas que Marx é essa mescla mesmo, tá? Beijo do gordo, até semana que vem.